Olá, irmãos. É uma bênção nós podermos mais uma vez nos reunir através desse meio de comunicação que é a internet para prestar a Deus o nosso culto, para ouvir a sua palavra, para cantar louvores a Ele. E nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Eu te convido para você, aí onde você estiver, abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32, e nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Salmos 32, de 1 a 6. Leiamos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Oremos. Pai amado, nós louvamos o nome do Senhor por esse momento precioso que é poder ler a Tua palavra, buscar mais do Senhor, poder ter mais comunhão e intimidade contigo através do conhecimento da palavra e através das orações, Pai. Agradecemos a Ti porque temos a certeza que o Senhor é um Deus perdoador e o que nós temos que fazer simplesmente é nos arrepender e confessar a Ti as nossas faltas. Nós estamos aqui nesse momento, Pai, confessando a Ti que somos falhos, pecadores, dependemos da misericórdia e da graça do Senhor e pedindo, perdoa as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, para que nós possamos apresentar a Ti nesse dia o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Vem estar conosco durante todo esse período, durante todo o tempo, em cada lugar onde nós estivermos, que a Tua presença seja rica, abundante, possa trazer paz e alegria aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus.
convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32, e nós vamos ler dos versículos 7 até a 11. Salmos 32, de 7 a 11. Leiamos. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Assim nos diz o Salmo. E também nós cantamos um cântico que fala disso, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abalarão. Vamos cantar? Ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Amém. Nós cremos nessa fidelidade do Senhor, nós cremos que Ele tem sido um Deus zeloso, nós cremos que Ele tem sido um Deus abençoador e cremos que essa fidelidade vai muito além do que nós podemos imaginar, mas que todos os dias nós precisamos aprender a confiar mais, esperar mais e descansar no Senhor.
nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz, Senhor. Vamos cantar mais uma vez juntos. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Para nossa edificação espiritual, faremos a leitura bíblica em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Eu gostaria que você localizasse aí na sua Bíblia e lesse comigo esse texto. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Leiamos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quero fixar a atenção especialmente no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá
a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. John Vance Cheney, poeta norte-americano, escreveu: a alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. É a partir dessa perspectiva que somos convidados a analisar a mensagem de Tiago 1,12. O termo provação tem a ver com prova. A todo instante, somos submetidos a provas pelo Senhor. E o importante é ser provado e aprovado. E com a graça de Deus, isso se torna possível. O vocabulário bíblico organizado por J.J. von Almen, no verbete tentação, traz as seguintes orientações, apresentando as distinções da provação em relação à tentação. É certo que a prova pode ser rude e penosa, doenças, guerras, as provas da vida, como dizemos. Contudo, é sempre boa, favorável e benéfica, posto que conduz à purificação e à santificação dos provados. O sentido positivo dos termos demonstra-se pelo fato de que o adjetivo provado tem o sentido de a toda prova, enquanto o seu antônimo reprovado é uma das palavras mais funestas das Escrituras. Pode-se relacionar prova com correção, que indica sempre intenção educadora de melhoria. Vejamos então algumas passagens bíblicas que confirmam isso. Por exemplo, o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hebreus, capítulo 12, 4 a 11 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que Deus, ou que o Pai, não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Também Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Fica bem evidente que as provações procedem do Senhor e têm propósitos positivos, propósitos benéficos. Já as tentações são de origem maligna
e não tem propósitos positivos, embora frequentemente possam criar o cenário para a vitória cristã, tal qual aconteceu com Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto. Nos versículos subsequentes, Tiago faz uma clara distinção entre provação e tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Consideremos, então, a partir do que escreve Tiago, algumas importantes lições sobre a experiência cristã em meio às provações, o que ele caracteriza como uma bem-aventurança. Todos sabem que nós estamos passando atualmente por grandes provações, mas precisamos ser sábios para tirar proveito dessas provações e crescer em meio a essa luta que estamos enfrentando. Crescer espiritualmente, porque a partir de como nós encararmos e administrarmos este momento tão desafiador que estamos vivendo, poderemos crescer espiritualmente ou não. Então, o meu desejo é que o Senhor nos ensine a lidar com as provações da vida para que nos tornemos bem-aventurados. E é isso que nós veremos à luz desse texto que foi lido, focalizando em primeiro lugar a realidade das provações. Atualmente há uma tendência em se acreditar que a vida cristã inclui apenas bênçãos e vitórias. Os crentes são incentivados a desejar bens materiais, saúde física, vitória sobre vitória. É um conceito de espiritualidade que exclui a dor, o sofrimento e a simplicidade. Essa tendência é promovida pelo chamado Evangelho da Prosperidade, uma versão religiosa da filosofia mundana que promove o ter em detrimento do ser. Uma análise honesta da Bíblia nos leva a entender que a vida, inclusive do mais piedoso cristão, não está isenta de provações. As provações são uma realidade inegável na vida de qualquer pessoa. Elas fazem parte das contingências da vida e, conforme veremos, podem incluir propósitos muito especiais. Jesus nos previne dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, desde o início da criação, com a queda dos nossos primeiros pais, as provações começaram a permear a vida do ser humano. Eis o relato de Gênesis, no capítulo 3. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vê-se, portanto,
que o sofrimento acompanha o homem desde o início. As histórias de muitos piedosos servos de Deus, mencionados nas Escrituras Sagradas, confirmam isso. É só analisar, por exemplo, a vida de Abraão, de José, de Moisés, de Jó, de Noemi, de Ruth, de Paulo, dentre tantos outros como os apóstolos do Senhor Jesus. Também na história da Igreja cristã é possível constatar tal realidade. Entre tantos exemplos de cristãos que foram provados até a morte, podemos lembrar aqui Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, John Hus, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King Jr. Hoje, ao redor do mundo, muitos cristãos têm sido provados, têm sido torturados e assassinados por causa da sua fé. As provações são uma realidade inegável. Diante disso, vale a pena lembrar aqui as palavras de estímulo escritas pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 12 a 14. O apóstolo escreve: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis resultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Focalizemos em segundo lugar o propósito das provações. O propósito das provações é positivo. Há um adágio alemão que diz: as tempestades fazem com que os carvalhos aprofundem as suas raízes. Em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus faz a seguinte advertência: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diante das provações a que estamos expostos nesta vida, não podemos desanimar nem desesperar. Pelo contrário, devemos aprender e crescer, fortalecendo-nos mais e mais e acreditando na vitória que vem do Senhor. As provações têm como propósito nos tornar melhores. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Pedro escreve: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ernest Renan, filósofo e teólogo francês, dizia: os reveses são terrivelmente amargos, mas nunca estéreis. Com certeza, essa é a conclusão que precisamos tirar das provações que tantas vezes nos envolvem. É sinal de maturidade cristã reconhecer que as provações fazem parte da nossa experiência neste mundo, podendo
tornar-se parte da pedagogia divina para nos ensinar e nos levar ao crescimento. Em terceiro lugar, Tiago fala sobre a necessidade da perseverança nas provações. Ele nos ensina que a perseverança diante das provações culmina com uma grandiosa vitória. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É claro que a perseverança em meio às provações é algo desafiador que requer paciência e determinação. Tiago cita o exemplo de Jó, que foi provado e aprovado em virtude da dependência do Senhor, da firmeza e da paciência. No capítulo 5, versículo 11, ele escreve: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó soube lidar com a realidade das provações, demonstrou uma fidelidade incondicional e experimentou a recompensa de sua fidelidade. Não podemos jamais esquecer que há bênção sem medida, tanto nesta vida quanto no porvir, para aqueles que se mostram firmes e determinados diante das provações. Com a graça de Deus, podemos resistir e vencer. Devemos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. A fidelidade cristã autêntica independe de circunstâncias favoráveis e positivas. Na verdade, ela se revela nos momentos mais cruciais de provação. Para concluir, vale a pena considerar a orientação dada por Tiago, nesse mesmo capítulo 1, nos versículos iniciais 2, 3 e 4, em que ele diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você entendeu essa orientação bíblica, com certeza muito poderá fazer para ajudar as pessoas que estão passando por provações e que têm levantado muitos questionamentos. Ore a Deus e peça a Ele sabedoria para ajudá-las com os ensinos da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza à vitória, fazendo de cada um de nós crentes bem-aventurados, mesmo em meio às provações da vida. Deus nos abençoe. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há de mal em mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo
necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há de mal em mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oremos. Senhor Deus e Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão pelo que fizeste por nós, na pessoa de Cristo Jesus, que se entregou em sacrifício para pagar o preço da nossa culpa e que completou a sua missão de maneira vitoriosa, para também nos proporcionar vitória. Vitória a todos nós que cremos na sua obra e pela fé nos tornamos beneficiários do que Cristo conquistou para nós na cruz. Nós agradecemos pelos cuidados que o Senhor tem dispensado a nós aqui na nossa peregrinação. E diante dos momentos de aflição, de provação que tantas vezes a vida tem colocado diante de nós, pedimos a direção do Senhor e a companhia do Teu Espírito, para que possamos permanecer firmes, perseverando e seguindo em frente, na certeza de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores em todas as coisas. Visita com a Tua graça, de maneira especial, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão dominados pelas preocupações, para que sejam confortados, para que sejam alentados, para que sejam reanimados, a fim de prosseguir a caminhada. Porque nós sabemos que tudo isso irá passar, e o Senhor tem bênçãos para os teus filhos. Por isso, sustenta-nos com a tua graça, fortalece a nossa fé, a nossa esperança, para que permaneçamos firmes e, mesmo sendo provados, sejamos ao final aprovados. Oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Amados irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, o Deus da providência, o conforto, a direção e a proteção do Espírito Santo repousem sobre todos vós, sobre os vossos entes queridos, sobre a totalidade do povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém.